pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em um vídeo especial para o Victuber, né? Caso vocês ainda não saibam, estamos no mês do Victuber aqui no canal, então, ou seja, é o mês da literatura vitoriana mais do que o normal. E aproveitando a ocasião dessa maratona de leitura que tá acontecendo aí aqui no canal, em outros canais aqui também de língua portuguesa, tá, gente? Não tem somente canais ingleses participando, tá bom? Tem muito canal brasileiro participando também, incluindo o meu canal. E aí eu quero conversar com vocês. Hoje é um vídeo talvez diferente do que eu tô acostumada a fazer, mas eu senti que era hora talvez de eu conversar com vocês a respeito do porquê eu gostar tanto de literatura vitoriana, né? O que me agrada na literatura vitoriana no geral, lembrando que não é um gênero específico, tá? A gente chama de literatura vitoriana toda essa produção literária produzida aí durante a época do reinado da Rainha Vitória, tá, gente? E que foi uma época muito prolífica, muito produtiva, muito rica em questões literárias, tá? Tanto no romance, quanto na poesia, como no teatro. Então, a ideia do vídeo surgiu por conta de outros dois vídeos que eu assisti, que também de duas booktubers que participam do Victuber, onde elas contavam por que elas gostavam tanto de literatura vitoriana, e eu pensei, bom, eu acho que eu também posso compartilhar aí algumas coisas que me agradam, que fazem com que eu goste tanto de ler a literatura vitoriana. Eu acho que durante todo o ano, assim, o que eu mais livros do século XIX, livros vitorianos são bem, assim, bem significativos, bem expressivos nas minhas listas de leitura e aqui também na minha estante. Teve uma bookshelf tour que eu fiz que eu mostrei pra vocês que eu tenho um nicho aqui só de ingleses, né? Só de vitorianos. E aí eu queria compartilhar com vocês, conversar com vocês a respeito disso, né? Do porquê eu gosto. Eu separei em 5 tópicos principais. E aí nesses tópicos eu vou explicando mais ou menos esses pontos importantes que eu observo, assim, comum nos romances vitorianos, pelo menos aqueles que eu conheço, aqueles que eu tive contato, tá certo? O primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é o seguinte, que eu gosto na literatura vitoriana, que eu vejo, assim, como algo em comum entre vários autores, tá? Que é a questão dos enredos complexos e muitas vezes não óbvios, tá? Então eu já vi algumas pessoas, assim, comentando que livros vitorianos são todos iguais, os enredos são parecidos. Bem, eu sou da turma que discorda desse tipo de comentário e eu vou te explicar por quê. Se você for parar pra pensar, a maioria dos grandes enredos, dos grandes romances vitorianos, desde os mais conhecidos como, sei lá, o Grandes Esperanças do Dickens, até um mais desconhecidos como o The Way You Live Now, do Anthony Trollope, são enredos complexos, são enredos que às vezes vai para um caminho que nós leitores a gente não tá esperando. Como não mencionar a grande reviravolta, né, a grande surpresa no meio de Grandes Esperanças. Quem leu sabe, né, que tem ali uma grande revelação que muda toda a história, né? Então o Pippin, ele acha que a vida dele é X, mas de repente ele descobre algo sobre seu passado, algo sobre ali um acontecimento bem ali no começo do livro que muda a história dele completamente. No próprio David Copperfield também temos muitas reviravoltas. A história muda de rumo, assim, em coisa de um capítulo, e a gente até fica desnorteado. Como não dizer também outro livro do Dickens, né? Mas como não mencionar também até o enredo de A Própria Pequena Dorothy, né? Tem uma grande reviravolta no meio da história. O próprio The Way You Live Now, do Anthony Trollope, nós temos grandes reviravoltas também no meio da história, grandes revelações que mudam a vida dos personagens, que mudam o rumo, né? O curso da narrativa. E não somente isso, não só grandes reviravoltas, mas também vários personagens de classes sociais diferentes, talvez até de lugares diferentes, como por exemplo Esposas e Filhas da Elizabeth Gaskell, que nós temos personagens da nobreza, personagens não tanto assim da nobreza, mas abaixo da nobreza. A vida deles acabam entrando ali em cruzamento uns com os outros, e aí acabam influenciando a vida uns dos outros. E esses subenredos que nós temos, que também é muito comum em livros vitorianos, eu cito novamente o Trollope, eu falei do Eu Live Now, eu cito também o Baxter Towers. O Baxter Towers é um grande enredo, temos aí uma grande história acontecendo, mas vários subenredos, e todos esses subenredos, eles têm uma importância vital para o enredo principal. Então é quase como se fosse, vamos dizer assim, uma concha de retalhos. Eu diria que o enredo dos romances vitorianos, talvez 90% deles, é essa concha de retalhos. Então, são várias pequenas histórias que juntas formam uma grande história, que juntas formam um único grande enredo,
que é o romance. Então, é uma característica que eu gosto muito dos livros vitorianos, que acho que a maioria dos autores compartilham disso, né? Essa questão da complexidade do enredo, essa questão das reviravoltas, essa questão de que não é só um enredo com uma linha reta, muitas vezes o enredo é um círculo, né? Um ciclo, né? Que vai e volta, como o David Copperfield, por exemplo, também. Cito novamente que eu amo o David Copperfield demais. Então, é uma característica que eu particularmente gosto muito, né? De ver essa concha de retalho sendo construída e sendo feita na sua frente quando você tá lendo. E aí, meu outro ponto que me faz ter esse prazer de ler livros vitorianos, que assim, que realmente é o que dá mais prazer para mim, particularmente como leitora, é a questão que os autores vitorianos, praticamente todos eles têm uma maior preocupação com a história em si, né? Com a história, com os personagens, com começo, meio e fim. Tem essa preocupação com a história do que apenas com a forma. O que eu quero dizer com a forma? Nos últimos anos, aí eu diria, sei lá, nos últimos 30 anos, isso não tudo, tá, gente? Não são todos os autores, não são todos os livros, eu falo de uma maneira mais genérica mesmo, tá? Mais generalizada, tá bom? Mas eu percebo, né, pelos estudos que eu fiz, pelas coisas que eu leio, pelas notícias que eu acompanho também, até mesmo vídeos de canais, de outros canais, né, que eu assisto, né, que não são de booktubers que leem literatura vitoriana, mas leem literatura mais contemporânea. Eu vejo que os autores atuais têm uma preocupação muito grande com a forma do texto. O texto ele tem que ser floreado, o texto ele tem que ser cheio de frufru muitas vezes, o texto ele tem que ser um monólogo gigantesco e etc. E isso muitas vezes em detrimento da narrativa, em detrimento da própria história em si, né? Que é a forma do romance. A forma do romance é uma história, né? O gênero romance é você contar, é isso, é você contar uma narrativa, um começo, meio e fim, tá? E muitas vezes essa tendência dos autores atuais de fazer essa coisa de ficar com essa preocupação muito grande, com um texto muito floreado, muito cheio de sei lá, de pisca-pisca, isso às vezes eu não gosto, isso me irrita muitas vezes, é o que faz muitas vezes eu virar assim, falar, bom, eu não vou querer ler esse livro porque eu sei que eu vou me entediar e eu quero saber da história, não quero saber necessariamente o quanto o autor ele é capaz de escrever um monólogo gigantesco. Então, gente, isso na minha opinião, tá? Como leitora, como uma pessoa que acompanha aí o booktuber, acompanha também as notícias aí de literatura que chega aqui pra nós, eu não gosto particularmente disso. Eu acho que os vitorianos, eles são excelentes modelos, tá? Pra você que quer ser um escritor e que quer contar uma boa história. Acho que não só como autora, mas também como escritora não publicada, tá? Eu comentei com vocês que no meu último vídeo, né, que eu também que eu escrevo também, tô meio parada, mas escrevo de vez em quando, que eu não gosto disso, eu não gosto dessa preocupação excessiva com forma, isso cansa o leitor, isso não tem necessidade, a forma, ela tem que servir a história, não a história servir a forma do texto, entendem isso? Então eu acho que os vitorianos são excelentes modelos de como você contar uma boa história, com começo, meio e fim, uma história bonita, que se fecha bonitinha, todas as amarras ali, tá? Que muitas vezes pode ter uma forma bonita, pode ter um texto bonito, né? Cito novamente Charles Dickens, né? Naquele seu livro Um Conto de Duas Cidades, que também tem vídeo aqui no canal, passagens belíssimas, passagens poéticas ali, momentos de cenas descritas com uma forma toda especial, né? Com todo o estilo do Dickens. Então, a forma, o estilo, repito novamente, a forma e o estilo precisam servir a narrativa, tá? É só um tempero a mais para a narrativa, torna a narrativa mais bonita, mas a forma e o estilo não podem ser o principal do livro. Quem pega um romance é apenas querendo ler monólogos, né? Ou então vendo o autor fazendo digressões malucas ali com texto, essas coisas. Claro, gente, autores que fazem isso, faz. O nosso próprio Machado de Assis faz isso. Quem lê Memórias Póstumas de Brás Cubas percebe que o Machado, ele brinca com o texto, ele quebra ali o espírito da narrativa do texto. Mas percebam que Machado, ele faz isso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, não apenas para ficar se aparecendo no texto, entendeu? Ele faz isso por diversão, ele acaba divertindo o leitor, porque o personagem está morto. Então, assim, se o personagem começa a colocar uma página em branco lá, com uma única linha, como a gente tem no caso do Memórias Póstumas, tá tudo certo. Então, ele faz isso apenas para realmente brincar com o leitor, né? Para ali
mostrar que o Brás Cubas, ele já não é mais um personagem vivo. Nós estamos lendo um relato de um personagem morto, tá certo? Então, essa preocupação excessiva com a forma, essa não preocupação tanto com a forma, mas em contar uma história, né, do começo, meio ao fim, é que realmente pra mim, eu acho fantástico na literatura vitoriana. O terceiro ponto, esse é, assim, muito, muito óbvio, que são os grandes personagens marcantes, personagens que ficam com você ali logo após você terminar a história. Os meus personagens favoritos, praticamente quase todos eles ali, são da era vitoriana, né? Então, para citar ali o David Copperfield, como eu já citei, o Paul Montague, do The Way Live Now também, a Lady Anna, de Lady Anna também, a Mary, né, de Esposas e Filhas, como eu já citei, a própria Margaret, North-Sul também, da Gaskell, a Margaret e o Sr. Thornton, né, personagens fantásticos, um livro fantástico, gente, que eu tô doida pra reler, poder fazer vídeo pro canal, quem sabe aí no ano que vem. Mas os próprios personagens do Morro, apesar deles serem personagens que a gente não gosta, mas eles são marcantes, ele fica com você, gente. O Redcliffe, ele te marca. Apesar dele ser detestável, ele ser assim, o diabo em pessoa, mas ele marca você, tá? Mesmo os vilões, tá? Mesmo aqueles personagens ruins, que só atrapalham, que só quer fazer os mocinhos ali se darem mal, né? Essa questão também de vilão e mocinho, às vezes, é um pouco tênue também na literatura vitoriana. Não tem, assim, uma coisa muito demarcada, né? No Norte-Sul, por exemplo, a gente não tem necessariamente um vilão. A gente tem o Mr. Lennox, mas ele não é bem um vilão, ele é mais, assim, um pretendente da Margaret, que acaba atrapalhando um pouco a Margaret e o Sr. Thornton, em certo aspecto, mas por metade do livro. Mas às vezes a gente tem vilões sim, né? Quem lê Dickens sabe que a gente tem alguns vilões sim, e são vilões bons, viu? Podem ser caricatos, às vezes, podem ser. É característica do Dickens mesmo, mas eles são bons. Mas o vilão aqui de Baxter Towers, por exemplo, o Mr. Slope, gente, ele não é nada caricato, tá? Ele aqui é uma serpente, tá? O vilão daqui, ele é uma serpente, ele é terrível. Ele causa estragos aqui, olha, assim, você fica muito brava com ele, mas querendo ou não, é um personagem marcante, não deixa de ser, apesar de ser um vilão, tá certo? Então, os vitorianos, eles são muito bons também em criar esses personagens que marcam, sejam eles personagens bons ou personagens maus. Um outro ponto que eu gosto muito na literatura vitoriana, que eu acho que atrai também muitos leitores, é a questão dos diversos gêneros que foram criados, que foram publicados na época. Então, de literatura vitoriana, gente, você vai encontrar tanto romances comuns, né, narrativas comuns, você vai encontrar suspense, romances com suspense, você vai encontrar romances de ficção científica, você vai encontrar romances de terror, tá? Você vai encontrar romances históricos também. Então tem dentro da produção de literatura vitoriana tem uma riqueza de gêneros literários, né? Aí sim, realmente eu falo de gêneros literários, que foi impressionante, gente. Foi um espaço muito curto de tempo para uma produção muito rica de muitos gêneros literários. Então, por exemplo, a gente não teria grandes romances de ficção científica, por exemplo, se a gente não tivesse um Ray James, se ele não tivesse escrito lá A Máquina do Tempo, entre outros grandes romances da literatura de ficção científica que influenciaram outros autores, que influenciaram o Asimov, que influenciaram não lembro agora o autor, gente, que influenciaram o Frank Herbert com Duna. Então, eu até iria mais longe, né? Eu diria que a literatura vitoriana, essa produção do século XIX, foi o berço para que esses gêneros que hoje nós gostamos tanto, que nós consumimos, fosse possível, tá? Um berço, né? Os incubadores para esse gênero de ficção científica, de terror, de suspense. Nós temos muitos livros de suspense, né? A sensational novel, né? Nada mais é do que o suspense que a gente conhece, né? Então, eles foram esses incubadores desses grandes gêneros para que futuramente esse gênero fosse aperfeiçoado pelos autores do século XX e do século XXI também. E o último ponto do porquê de eu gostar tanto de literatura vitoriana são os finais. A maioria dos livros, gente, eu diria que todos, tá? Mesmo aqueles livros de literatura vitoriana que eu não gostei, mesmo eles, pelo menos o final foi satisfatório. Que foi, por exemplo, o caso do Drácula, né, que eu cito novamente. Mas praticamente todos os livros que eu li até hoje, 2022, todos os livros vitorianos que eu li, o final foi satisfatório. Ou foi muito bom, ou foi satisfatório, tá? E esse satisfatório muito bom, eu não digo necessariamente que são finais felizes, tá? Muitas vezes o final não é tão feliz, ou às vezes o livro nem tem final, como é o caso de Esposas e Filhas, de novo. Né? Mas o final
feliz, que eu diria, por exemplo, o final de Norte-Sul. É um final muito bonito, muito feliz, apesar de ser um final meio abrupto, né? Dá uma cortada ali no final, que eu acho que eles acabaram consertando um pouco isso na minissérie, que inclusive é maravilhosa. Mas todos eles têm um final que te agrada. Então eu volto novamente àquela questão da preocupação em contar a história. Então eu diria que os vitorianos são até à frente do tempo deles, porque eles conseguem, no sentido de que eles conseguem criar uma narrativa complexa, eles conseguem criar personagens muito bons, e eles conseguem dar um final satisfatório para a história. Às vezes não pode ser assim um final, oh meu Deus, que final feliz, etc. Mas é um final, eles conseguem fechar a história. E gente, fechar a história, encerrar uma narrativa é muito difícil. Eu acho que para você escrever um romance, a parte mais difícil para mim é você terminar um romance. Não é começar. O começo é fácil. O começo, assim, é o mais fácil. Você só sentar lá e você vai escrever. Agora, como é que você vai terminar essa história? Como é que você vai fechar todos os pontos que você abriu nessa história? Como é que você vai terminar encerrar todos os subenredos dos personagens dessa história que você criou? Então lembra que eu falei que o romance vitoriano, ele é essa concha de retalhos que vai sendo reconstruída? Né? Só que quando você termina de fazer um ponto de costura, um crochê, um tricô, você precisa dar um nó. E essa parte do nó, quem já costurou sabe, essa parte de fazer um nó é o mais difícil, porque se você fizer um nó errado, você pode acabar com o seu trabalho. Então, o romance vitoriano, ele tem esse quê a mais, esse tempero especial a mais de que nós temos bons finais. Às vezes você pode não concordar com o final, você pode não ter gostado do final. Isso aí é de cada leitor, tá? Isso aí é ok, opinião de cada um. Mas o final fecha a história. O final do Drácula também fecha a história muito bem. Tá? Acho que o que eu mais gostei do Drácula foi justamente o final. Não foi nem tanto assim o miolo do livro, mas foi o final mesmo, que eu achei que foi satisfatório. Fechou a narrativa, fechou todos os pontos da história. E se fechar todos os pontos, gente, não quer dizer necessariamente que o autor não pode deixar alguma coisa solta ali de propósito. Alguns autores deixam, tá? Muitas coisas ali no ar, por exemplo, no Mãos Vivantes mesmo, tem algumas coisas ali que a autora não retoma, ela não fecha, ela deixa em aberto ali para que o leitor preencha ali esse ponto com a sua própria imaginação, tire suas próprias conclusões. Isso é, assim, isso é normal de qualquer autor fazer, tá? Os vitorianos fazem muito isso também, mas o final, os finais dos romances vitorianos, no geral, tá? Eu digo no geral mesmo, eles são bons, eles fecham, eles terminam essa concha de retalhos. Então é isso, gente. Esses foram aí os meus pontos do porquê de eu gostar tanto de literatura vitoriana. A gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.